Alexandre, quais são os sinais que a pessoa está ansiosa? É tremedeira, frio na barriga? O que ela sente, assim? Isso é uma boa pergunta, né? A questão desse tipo de ansiedade em específico para entrevistas e que você está sendo avaliado, a gente chama de ansiedade de desempenho. Ou seja, você tem que demonstrar um certo desempenho e aí, diante do olhar do outro, da avaliação alheia, você fica com esses sinais de ansiedades, que podem ter, como você trouxe, né, Andressa? Pode ter algum tremor, pode ter até uma gagueira na hora de falar, e você não é gago. Você pode ter respirações um pouco mais ofegantes. Você pode ter até lapsos de memória. Você sabe alguma coisa e na hora você chama aquela lembrança, aquele nome, aquela palavra que você quer falar e não vem, né? Então, em geral, esses são os principais sintomas, né? Em alguns casos, a pessoa fica com muita sudorese, começa a suar também durante a entrevista. Inquietação, ela começa a ficar se mexendo muito, mexe no celular, mexe nos papéis. Às vezes, o papel que está na frente dela, ela não consegue encontrar, né? Então, esses são alguns sinais que podem aparecer de ansiedade nessas ocasiões. Agora, como tentar controlar isso, Alexandre? Cacau, você usou a palavra principal, controlar. Porque eu falo que a ansiedade de desempenho, ela não tem que ser eliminada. Porque eu acho que ter ansiedade é até uma forma de você se preparar. Você entra numa espécie de estado de transe, vamos colocar assim, de concentração, quando você vai para uma entrevista. Então, você tem que tirar tudo que pode te atrapalhar. Então, eu falo assim para quem quer fazer uma entrevista, que você se prepare de modo a ter menor possibilidade de imprevistos possíveis. Então, se preparar no dia anterior com documentações, horários, conhecer o espaço, conhecer a empresa, missão, valores, conhecer com que a empresa trabalha. Talvez até você fazer exercícios de conversa quando estivesse conversando com o entrevistador, pedir para alguém te fazer perguntas, essas possibilidades, né? Tudo isso ajuda. A respiração é essencial. Você pode literalmente, tá? Puxa o ar, o entrevistador vai lá na recepção e fala, sua vez. Aí você já puxa o ar, fundo, segura um pouquinho, solta, quantas vezes for necessárias, isso é importante. Você com calma. Inclusive, às vezes, eu também já fiz entrevistas, né? Já entrevistei pessoas em processos seletivos e às vezes a pessoa chegava e falava assim para mim, olha, eu estou ansioso. Isso gera um passo para diminuir a ansiedade, por incrível que pareça, né? Que você, como entrevistador, também acaba entendendo que a ansiedade não pode ser algo que venha eliminar o candidato. Então, eu acho que essas são algumas dicas que a gente consegue diminuir a ansiedade, quando você está mais organizado para o dia da entrevista e fazendo esses exercícios de respiração. Você começou falando sobre ansiedade de desempenho. É diferente da doença ansiedade, saúde mental. É diferente, né? Porque aí, assim, na ansiedade de desempenho, eu sei porque eu estou ansioso. A ansiedade tem um motivo específico. Tem um motivo específico, pontual. Eu sei que é a entrevista que está me deixando assim, eu sei que eu posso estar desempregado, isso também me faz mal, eu fico, né, com essa ansiedade por um trabalho, por uma renda. Eu sei que talvez depois da entrevista eu vou ter uma outra ansiedade, que é esperar a resposta do possível empregador. Então, o transtorno de ansiedade não. Ele já tem um prolongamento maior, dura ele semanas, pode durar meses ou até mais. O transtorno de ansiedade, ele paralisa a vida, você perde funções, você às vezes tem dificuldades sociais, né? Emprego, trabalho também é muito afetado. No transtorno de ansiedade também, Andressa, você nem sempre sabe por que está ansioso. Então, é comum a gente perguntar para quem tem transtorno de ansiedade, em uma crise ou em um momento de ansiedade, por que você está ansioso, ansiosa assim? A pessoa fala, não sei, só sei que eu não estou bem, não estou conseguindo dormir ou qualquer outro prejuízo na vida. Então, é bem diferente mesmo. Na ansiedade, então, de desempenho, ela passa depois da entrevista. Tá ótimo. Obrigada, viu, pela entrevista. Eu que agradeço.